Este é o podcast O Céu Existe, mas o Inferno Também. Junte-se a nós enquanto viajamos pela extraordinária vida de Vasudaiva e seus encontros sobrenaturais com o Reino Divino. Episódio 1. Capítulo 1. Premonições. Durante toda a minha vida, eu vi o reino espiritual. Vejo anjos e santos e outros seres sobrenaturais. Vejo as almas de pessoas mortas. Eu as vejo com a mesma clareza com que você vê as pessoas vivas. Algumas pessoas ouvem músicas em seus ouvidos e escrevem sinfonias. Outras veem números com os olhos da mente e resolvem interessantes equações matemáticas. Minha vocação é ver o sobrenatural. Se você me visse na rua, jamais suspeitaria disso. Eu me pareço e ajo como todo mundo. Não sou uma freira, nem uma pessoa reclusa, nem uma cigana cartomante. Sou exatamente como você. Só que fui convidada a ter visões de um mundo, uma dimensão muito além de você e de mim. É um mundo invisível que nos cerca, um mundo de anjos e demônios, de poderes e forças que afetam todos os momentos de nossas vidas. Vejo esse mundo e vê-lo muda o modo com que vejo nosso mundo material. Isso me ajuda a perceber o significado oculto de tantas questões sem resposta em nossas vidas. Para onde vão as pessoas quando morrem? Existe um céu e um inferno e alguma coisa entre um e outro? Existem demônios ou espíritos maus? Ou são apenas um mito? Tudo acontece por alguma razão? Se Deus é bom, por que permite nosso sofrimento? Os sonhos ou premonições podem nos contar sobre o futuro? Estamos vivendo nos últimos dias? Haverá, no fim, uma justiça divina? Intermináveis perguntas sobre a vida e a morte e o que todos nós estamos fazendo aqui. As respostas a muitas dessas perguntas só podem ser descobertas vendo-as por uma perspectiva diferente, como quando se vira o tapete pelo avesso para ver como é que todos os fios emaranhados criam uma imagem elegante. E desde os meus primeiros dias recebi de Deus experiências místicas, não apenas para que eu pudesse enxergar por essa perspectiva, mas também por suas próprias razões. Esta é uma história de experiências fascinantes, incríveis e encontros com o divino, com Deus, e do que significam para mim, para você e para o mundo todo. O começo. Agora vamos voltar no tempo para os dias acidentados do meu nascimento. Nasci no Cairo, no Egito, de pais gregos, no dia 18 de janeiro de 1942. Uma data significativa porque era a festa da Cátedra de São Pedro e o primeiro dia da Semana da Unidade, em que as diversas igrejas se reúnem para trabalhar e encontrar soluções para o problema da divisão e dos desentendimentos entre elas. Antes do meu nascimento, minha avó paterna insistiu para que fosse minha madrinha. Ela decidiu me chamar de Vasíliki, como sua mãe, para desespero da minha mãe,
que considerava esse nome antiquado. Mas como o nosso costume permitia que fossem dados vários nomes, minha mãe acrescentou um nome que ela gostava e que era Cláudia. Quando nasci, meus olhos estavam firmemente fechados. Eles não conseguiam abrir ou simplesmente não abriam de jeito nenhum. Minha mãe entrou em pânico. É muito raro um bebê nascer com os olhos completamente grudados, e mesmo quando isso acontece, é apenas por algumas horas ou no máximo um dia. Os meus pareciam grudados para sempre. É como se eu não quisesse ver o mundo. Por 3 dias completos, meus olhos permaneceram totalmente fechados. Os médicos não tinham nenhuma explicação e minha mãe, pensando que eu pudesse ser cega, ficou ainda mais em pânico, perdendo o leite. Os médicos sugeriram então que me entregassem a uma outra mãe da maternidade que havia dado à luz no mesmo dia uma menina, para me amamentar. A senhora Fortuné, minha mãe de leite italiana, pôs o nome em sua filhinha de Lúcia, que em italiano significa luz, coisa que eu não tinha. Minha mãe, que acreditava fortemente no poder da oração, virou-se desesperada para Deus em busca de uma solução. De repente, ela se lembrou da história de uma santa grega chamada Paraskeve, a quem se atribuíam milagres relacionados com os olhos. Ela invocou a santa, pedindo sua intercessão, e prometeu-lhe que, se meus olhos de fato fossem normais, ela poria o nome dela em mim. A palavra Paraskeve, em grego, significa sexta-feira, assim como preparai o caminho para o Senhor. Isso, sem que minha mãe soubesse, viria mais tarde a calhar com o que me esperava no futuro. Exatamente 3 dias depois, meus olhos finalmente se abriram e minha mãe cumpriu sua promessa e se alegrou louvando o Senhor. Com isso, hoje carrego 3 nomes. Pois bem, eu estava no final da minha adolescência, morando na Suíça, quando vi pela primeira vez os mortos. Eles simplesmente me apareceram um dia, sentando-se todos ao meu redor no chão da nossa casa. Pareciam todos iguais, homens e mulheres, sem distinção uns dos outros, sentados tão juntos que era como se estivessem colados. Eu sabia que eles eram reais, apesar de não ter dúvida de que estavam mortos. Eram todos do mesmo feitio, calvos, com a tez acinzentada e de aparência muito magra. Suas vestes, de cor cinza, eram tão simples que pareciam imperceptíveis. Eu não fazia ideia de quem eram ou por que resolveram me cercar. Mas eu sabia que eram almas que haviam partido. De vez em quando, sem qualquer aviso, onde quer que eu estivesse na casa, eu iria ver com os olhos da minha alma essa multidão de pessoas mortas. O que me impressionava era seu silêncio e o respeito que tinham por mim. Percebi que uma delas, no centro do grupo, se levantava acima das outras para fazer um sinal, lembrando as outras de ficarem em silêncio para não me incomodarem. Elas ficavam sentadas lá durante horas, como se estivessem esperando que alguma coisa acontecesse, ou talvez porque se sentissem à vontade e em paz. Por estranho que pareça,
a presença delas nunca me incomodou nem me amedrontou. Nunca me perguntei por que elas estavam aparecendo para mim ou o que significava isso. Eu tinha plena consciência de que ninguém ao meu redor as via, então nunca toquei no assunto e nunca contei a ninguém, nem mesmo a meus pais. A princípio, os mortos ficavam em silêncio, mas depois começaram a se manifestar de modos diferentes, falando e apontando para mim, de modo que eu entendesse o que eles queriam. Muito tempo depois, 20 anos depois, entendi o significado de sua presença. Eles já não se sentavam juntos em silêncio ao meu redor, mas apareciam individualmente para mim, ou se faziam notados por mim, ou faziam sinais pedindo ajuda, especialmente orações. Em muitas ocasiões, tarde da noite ou antes do sol nascer, eu escutava de modo audível uma batida na porta, ou algumas vezes a campainha tocava. Ao abrir a porta não via ninguém, mas podia sentir uma presença e sabia que uma alma estava me pedindo ajuda. Às vezes eu era levada à sua região e me achava entre elas. Meu corpo físico não era, na verdade, transportado, mas de um modo místico, meu espírito ficava presente entre os mortos, e eles podiam me ver claramente. Sabiam que eu não era um deles, que eu estava viva e ainda na terra. Alguns até mostravam seu espanto, como se dissessem: "O que você está fazendo aqui conosco?" Era óbvio que estavam sofrendo, e sua ligação comigo era uma forma de pedir ajuda. Mas levaria anos para que eu soubesse como responder. Ver os mortos não foi a minha primeira experiência com o outro mundo. Eu não tinha mais do que 4 anos de idade quando comecei a ter pesadelos recorrentes nos quais eu via o mundo sobrenatural. Se alguém perguntar: "Um demônio pode provocar pesadelos?" A resposta é sim, pode. Mas não podemos classificar todos os nossos pesadelos desse modo. Há pesadelos que provêm de causas naturais ou psicológicas. Com o tempo, aprende-se a distinguir uns dos outros. Em meus sonhos, eu levantava da cama para andar num corredor mal iluminado. No final do corredor tinha um enorme cachorro preto com olhos vermelhos apavorantes, mostrando seus dentes, pronto para atacar e me fazer em pedaços. Alguma coisa dentro de mim me dava a entender que esse cachorro não era um cachorro normal, mas um demônio. Aos 6 anos de idade, essas experiências aterrorizantes passaram dos sonhos para meu estado de acordada. Uma noite eu estava acordada na cama quando, de repente, com a luz fraca da lamparina, vi claramente 2 mãos horrendas, como as de um homem velho, aparecendo na minha frente, logo acima da minha garganta. Tremi de medo. Enquanto eu as olhava, elas foram se abaixando na direção do meu pescoço para me estrangularem. Eu não queria gritar para não acordar minha família. Então, ainda deitada, lutei para escapar das mãos, afastando minha cabeça para trás, até que, ainda tremendo de medo, eu não as vi mais. Esta visão me deixou tão aflita que de manhã cedo eu disse para minha mãe: "Na noite passada vi 2 mãos feias que vinham pegar meu pescoço. Eu sei que eram más porque queriam me estrangular." Minha mãe, vendo como eu estava transtornada, achou melhor me convencer de que as mãos não eram de um ser mau, mas da Virgem Maria.
Mas eu sempre soube que aquelas mãos não podiam ser da Virgem Maria. E anos mais tarde eu iria descobrir de quem eram realmente. Aos 10 anos, tive uma das minhas primeiras premonições. Meus pais haviam decidido que iríamos de férias do Egito para o Líbano. Minha mãe começou a fazer os preparativos, costurando roupas novas para a viagem, como era costume fazer na época, ao invés de comprar roupas prontas nas lojas de departamentos. Estávamos todos vibrando com a perspectiva de viajar para o exterior, por mar, pela primeira vez. Com os preparativos para as férias em andamento, fomos visitar alguns parentes. Enquanto os adultos conversavam entusiasmados sobre as férias iminentes no Líbano, nós, crianças, fomos todas brincar. De repente, um medo inexplicável tomou conta de mim, deixando-me inteiramente apavorada. Comecei a tremer e desatei a chorar. De alguma forma eu sabia, sem dúvida alguma, que a morte estava à minha espera na viagem para o Líbano. Eu sabia que se eu fosse naquela viagem, não voltaria viva. Esta estranha premonição não estava na minha imaginação. Eu sentia que era uma intervenção sobrenatural para salvar minha vida. Corri para dentro chorando, para minha mãe, e ela ficava me perguntando: "O que aconteceu com você? Caiu? Alguém machucou você?" Todo mundo via que eu estava aterrorizada, mas eu não conseguia falar. Finalmente, entre soluços, deixei escapar: "Se você me levar lá, eu não voltarei viva." Eu repetia isso sem parar. Todo mundo ficou assustado. Então, um dos meus parentes, sabendo muito bem como minha mãe responderia à minha premonição, disse: "Bem, acho que isso é o fim dessa viagem." Ele estava certo. Minha mãe sabia que eu tinha uma ligação com um mundo além do mundo natural, e essa premonição era o suficiente para que ela cancelasse a viagem. Ninguém se opôs, e por algum tempo ninguém mais mencionou férias nem Líbano de novo. Nunca fiquei sabendo que perigo havia no Líbano, mas ficou claro para mim que Deus estava me protegendo. Ele tinha um plano para minha vida e Ele iria me preservar para esse propósito. Algum tempo depois, tive um sonho e ele foi muito real para mim. Na manhã seguinte, eu o descrevi imediatamente para os meus pais. Vi Jesus e ele estava sorrindo para mim. Em meu sonho, eu estava num corredor repleto de uma luz muito brilhante, quando, de repente, na parede oposta, vi o rosto de Jesus. Eu estava a poucos metros dele. Ele estava sorrindo e disse: "Venha a mim." Então, uma força inexplicável me puxou, como uma correnteza, para ele. Não pude resistir e me vi deslizando na direção dele. Ele disse 3 vezes: "Venha a mim." E cada vez a força me puxava para mais perto dele. Comecei a ficar com medo porque não conseguia controlar meus pés. Mas no final, meu rosto chegou junto ao dele e então, num instante, meu rosto atravessou o dele. Depois de contar o sonho a meus pais, meu pai disse à minha mãe: "Este é mais um desses sonhos dela. Não sei o que vai ser desta criança. Jesus a está visitando em sonhos." Minha mãe acreditava que esse sonho era um sinal indicando que agora era seguro viajar. Mas mudou nosso destino de viagem para o Chipre.
Durante toda a nossa viagem, ela não tirava os olhos de mim, principalmente quando montamos em burrinhos para atravessar as montanhas. Quando meu burrinho trotava ao longo da borda do penhasco, minha mãe ficava empurrando-o freneticamente para o lado seguro da estrada. Mas, teimoso como era, o burro fazia o que queria e, de algum modo, minha mãe e eu sobrevivemos. Uns 2 anos depois, aos 12 anos de idade, tive outro sonho místico. Eu estava me casando. O noivo era Cristo. Eu caminhava perto dele e havia muitas pessoas saudando alegremente, com folhas de palmeira, recuando para abrir caminho para ele passar. Eu não tinha permissão para vê-lo, apesar de senti-lo ao meu lado. Logo depois disso, entrei em um aposento onde sua mãe Maria me cumprimentou com grande alegria. Então, sempre sorrindo, ela arrumou meu cabelo e meu vestido, certificando-se de que eu estaria apresentável para seu filho. O interessante era que durante todo esse período inicial de meus sonhos e premonições místicos, nunca fui uma pessoa religiosa. No entanto, frequentei de fato uma escola paroquial junto com meu irmão e 2 irmãs. Nossa diretora era idosa e durona. Se nós, alunos, tivéssemos a ousadia de dobrar nossas mangas, afrouxar nossa gravata ou desabotoar o colarinho, ela nos repreendia. Não importava se estivéssemos morrendo no calor sufocante, regras eram regras. E quando as regras eram violadas, levávamos uma boa surra de nossa amada diretora. Eu era chamada ao seu gabinete muitas vezes para me acostumar com a sua vara. Minha vergonha e meu ego, no entanto, me mantinham calada e assim meus pais nunca ficaram sabendo das marcas inchadas de pancadas em minhas coxas. As professoras missionárias eram religiosas demais para o meu gosto. Todos os dias na escola, começávamos recitando um salmo e rezando o Pai Nosso no auditório. Eu achava aquilo um tédio, e quando algumas professoras acrescentavam ainda mais orações, eu as achava fanáticas. Já conversamos com Deus, então para que mais? Eu não tinha problema em conversar com Jesus em sonhos, mas essas práticas religiosas impostas pela escola não combinavam comigo. Para piorar, eu era uma aluna fraca nas aulas, exceto nas de literatura, ditado e arte, e eu preferia usar minha inteligência para distrair minhas colegas. Eu tinha o dom de fazê-las rir, então me tornei a palhaça da turma. Algumas garotas até pediam para serem minhas amigas para animar suas vidas. Minhas professoras, entretanto, já tinham me classificado com muita propriedade de encrenqueira e incômoda. Algumas, inclusive, não me queriam em suas turmas, sabendo que minha presença poderia provocar desordem. Nestes primeiros anos da adolescência, tornei-me uma espécie de líder, mas me sentia rejeitada pelas minhas professoras. Ainda assim, meu ego me impedia de demonstrar isso e eu fingia que não me importava. Logo passei a ser acusada e castigada até quando a falta não tinha sido minha. Um dia, nossa professora, irritada com a bagunça da turma, decidiu descontar em mim. Ela bateu no meu rosto e gritou: "Está de castigo!"
Eu a desafiei e respondi gritando: bata outra vez. O que ela fez prontamente, é claro. A turma ficou petrificada em silêncio, sabendo que eu estava sendo castigada por elas todas. Elas sabiam que eu não merecia aquilo, mas havia me tornado um fácil bode expiatório. Então aconteceu uma coisa que ninguém poderia prever, a não ser Deus, que certamente tem senso de humor. No começo de todo ano escolar, cada turma elegia uma capitã da turma, cuja tarefa era sentar-se na cadeira da professora e manter a ordem na ausência da professora. No final do ano, era concedida uma grande taça de prata à melhor e mais disciplinada turma. Não acreditei quando as garotas decidiram me fazer a capitã da turma. Obviamente imaginavam que eu, uma das piores entre elas, seria uma capitã engraçada que nunca as denunciaria à professora. E apesar de eu ter me recusado decididamente a assumir essa função, todas elas insistiram e fui indicada. Assim que a professora saiu da sala, a turma, como era de prever, foi à loucura. As garotas correndo umas atrás das outras, subindo nas carteiras, gritando, rindo e atirando lápis. Era pior do que um zoológico, já que lá os animais têm jaulas. Era uma selva. Eu pedia que ficassem quietas, mas minha voz era abafada. Finalmente gritei: se alguém der mais um passo ou fizer algum barulho, vou entregar o nome de vocês para a professora. Claro que elas acharam que eu estava blefando, então continuaram o tumulto. Ninguém sequer percebeu que eu comecei a anotar seus nomes, um a um. Quando a professora voltou, imediatamente entreguei a ela a lista das bagunceiras. Minhas colegas ficaram atônitas. Umas ficaram ofegantes e começaram a chorar, e outras ficaram me encarando por tê-las traído. Mas eu sabia que simplesmente havia cumprido com minha obrigação, obrigação da qual elas haviam me incumbido. Foi-me dada uma responsabilidade e eu iria cumpri-la, mesmo que isso significasse perder a estima das minhas amigas. A obrigação era mais importante do que as diversões. Daquele dia em diante, nossa turma se converteu e de fato passou a ser comportada. No final, até ganhamos a taça de prata por bom comportamento. E até então, minhas professoras não tinham ideia do que esperar de mim: ser a palhaça da sala ou a presidente da turma. Mas o que veio em seguida foi algo que elas nunca poderiam suspeitar, e aconteceu da forma menos provável. Um dia, quando eu estava na aula de religião, ouvindo a história da crucificação de Jesus, subitamente fui transportada em uma visão para a época e lugar onde tudo aconteceu. Voei em pensamento para Jerusalém de 2000 anos atrás, como se eu tivesse viajado na máquina do tempo. Era noite e eu podia ver a silhueta das grandes muralhas de Jerusalém reveladas pela luz carmesim e pela espiral de fumaça das muitas fogueiras acesas para as pessoas se manterem aquecidas. Eu podia até sentir a brisa fresca da noite no meu rosto e sentir o cheiro da fumaça de lenha que subia flutuando no ar seco. O murmúrio das conversas em tom baixo estava por toda parte ao meu redor e o ar eletrizado por antecipação. Eu sabia que era uma hora sombria e aterradora, ameaçadora, uma hora de terror,
e uma hora de agonia que permanecerá eternamente. Longe da cidade, vim para o olival de Getsemane, onde Jesus estava rezando em agonia. Foi depois da última ceia, e seus discípulos tinham vindo com ele para vigiar, mas estavam todos dormindo no posto. Eu podia sentir o medo, a traição de Judas e o abandono que Jesus sentia. Mas, como ele aceitou sua missão, mais uma vez a missão de morrer na cruz, eu podia ver milhares de demônios amedrontados fugindo. Quando o amor aceitou beber do cálice que estava sendo oferecido a ele por seu Pai. Então minha visão passou para a manhã seguinte e me achei no caminho sinuoso saindo de Jerusalém, subindo em direção ao Gólgota. Apesar de ser de dia, as nuvens estavam tão baixas e escuras que se poderia pensar que ainda era noite. Com os pés em sandálias, fiquei sobre uma vegetação seca e podia ouvir a marcha pesada e compassada dos soldados à medida que subiam lentamente a colina. Estas cenas eram assustadoramente reais. Por todo lado ao meu redor havia grandes multidões e na visão eu era apenas uma criança pequena. Eu não podia ver o que estava acontecendo à minha frente por causa da multidão, mas consegui me espremer entre as pessoas, entre grupos e famílias, até que fiquei bem no caminho que Jesus seguia, carregando a terrível cruz. O tempo quase que parou e pude ver Jesus claramente, já que agora passava ao meu lado. Ele era um homem jovem, estava ofegante, exausto e à beira da morte. Seu rosto e corpo estavam machucados e sangrando, e ele usava um arremedo cruel de uma coroa, feita de espinhos. A coroa havia rasgado e perfurado sua testa, e o sangue escorria por seu rosto, coagulando em suas sobrancelhas e pelo rosto abaixo. Apesar de estar sofrendo muito, seus olhos comoventes me impressionaram profundamente. Eu sabia que o que estava acontecendo era injusto. Eu posso ter sido uma garota intencionalmente travessa, mas não era insensível ao sofrimento dos outros. Em minha compaixão, fui tomada de um imenso desejo de agarrar Jesus e levá-lo rapidamente para um lugar seguro, longe de seus perseguidores e da maldosa multidão ansiosa por seu sangue. Mas antes que eu pudesse salvá-lo, me vi sentada na sala de aula novamente, ouvindo a voz da minha professora me repreendendo por não estar prestando atenção na aula. Olhei ao redor e fiquei me perguntando se as outras garotas haviam notado que eu tinha me ausentado. Sem dúvida que eu devia estar parecendo totalmente fora do ar durante uma visão como essa. Fiquei pensando como isso era irônico. No exato momento em que eu parecia estar ignorando os esforços da minha professora para me ensinar a respeito de Deus, eu estava, na verdade, revivendo os acontecimentos bíblicos misticamente, ao vivo e a cores. Como é que elas poderiam saber? Não poderiam porque nunca contei a ninguém. Eu sabia que nunca poderia descrever o que havia acontecido e sabia que, de qualquer forma, elas iriam pensar que eu tinha ficado maluca. Mas a minha visão em Jerusalém logo seria seguida de outras visões, e elas eram intensas demais para serem meras fantasias.
No entanto, eu era impotente para explicá-las até mesmo para mim. De volta ao mundo real, um novo governo havia assumido o poder no Egito em 1956 e não era amigável com os países ocidentais. Consequentemente, nossa cidade do Cairo ficou sob ataque. Éramos bombardeados diariamente e a guerra teve um efeito devastador sobre nossa sociedade, especialmente para as crianças. Vivendo com medo de aviões de guerra dia e noite, ninguém podia ter uma vida normal. Por fim, o estresse atingiu minha mãe e ela decidiu mudar a família para um lugar seguro, para um lugar onde as bombas não caem nunca. A resposta ficou evidente: Suíça, um país que havia se tornado neutro há séculos. Assim, no meio da minha adolescência, começou uma nova aventura. Com praticamente todos os nossos bens vendidos, saímos do Egito e fomos para Alexandria, ao norte, onde pegamos um navio e partimos para a Itália. Chegando lá, fiquei encantada. Nunca tinha visto as pastagens verdes da Europa, nem as coloridas e movimentadas ruas. Saindo da Itália e viajando de trem para o norte, os campos coloridos e as pequenas cidades finalmente deram lugar às montanhas nevadas da Suíça. Era incrível. Nosso trem se dirigia para Genebra, mas cerca de meia hora antes da chegada prevista, paramos na estação de uma outra cidade suíça, Lausanne. Decidimos saltar e dar uma olhada ao redor. Depois de uma pequena caminhada pela bela cidade, meus irmãos e eu pedimos a nossos pais para ficarmos. Sem motivo algum para não fazê-lo, eles concordaram e fixamos residência lá. A transição foi difícil no início, mas ao longo dos 3 anos seguintes, nos adaptamos bem à cultura suíça. Demos duro na escola e passamos a conhecer nossos vizinhos e nosso novo país também. Quando eu estava com 18 anos, mudamos-nos para Puli, ali perto, para um apartamento maior situado em um lugar tranquilo, com um pequeno jardim e uma varanda com vista para o lago de Genebra. Foi lá que tive meu primeiro encontro com os mortos, como contei antes. Foi também com essa idade que comecei a ter uma vida social, saindo com minhas amigas e encontrando com rapazes. Algumas vezes nos reuníamos em pequenos grupos para um café, lanche ou pizza. Também íamos ao cinema e nos reuníamos na casa de alguém para dançar o popular rock. Essas reuniões de algum modo nunca me atraíram, porque no fundo eu sabia que a maioria dos rapazes só tinha uma coisa na cabeça: passar a noite com a garota com quem tinham feito amizade. Para mim, isso não era o verdadeiro amor. Eu iria experimentar também um sentimento de vazio dentro de mim, invadindo minha alma. Por causa das minhas atitudes reservadas, meus namoros nunca duravam muito. E depois, então, eu iria me sentir deprimida, sabendo que meu comportamento era fora do comum. Eu me culpava e me sentia cada vez mais como uma desajustada neste mundo. Mas apesar de minhas experiências místicas, o mundo real de encontros, namoro e amor, aos poucos começou a ofuscar o mundo espiritual. Eu tentava ser cada vez mais despreocupada
como as outras garotas. Passei da sensação de um peixe fora da água para a de adesão à terra firme, num esforço para me adaptar à sociedade. Para uma garota de 18 anos, isso significava que eu deveria começar a procurar um marido. Numa dessas saídas, um dia em Lausanne, conheci Johan, um jovem sueco que iria desempenhar esse papel. Decidimos nos casar quando ele estava com seus 20 e poucos anos, e assim que nos casamos, mudamos-nos para a Suécia. Apesar de parecer empolgante começar uma família na Suécia, tive problemas de adaptação ao clima escuro de inverno, ao temperamento escandinavo e à barreira da linguagem. E o pior de tudo, eu não tinha amigos. A família de meu marido me pressionou para aprender sueco, mas isso me obrigava a me aventurar a sair nas noites frias de inverno para assistir às aulas de sueco. Depois de 2 anos, meu marido finalmente concluiu seus estudos e conseguiu um emprego no Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, como funcionário de menor graduação. Em pleno inverno sueco, ele foi designado para uma função em Serra Leoa e fiquei feliz de escapar para o calor da África. Seu trabalho nos levou a viajar e viver em muitos países africanos. Depois de Serra Leoa, mudamos para o Sudão, onde meu filho Ian, nosso primeiro bebê, nasceu. Foi neste país desértico que Deus mais uma vez poupou minha vida. Eu estava carregando umas garrafas quando uma delas caiu e se quebrou, fazendo com que um caco afiado cortasse meu tornozelo esquerdo. Depois de 1 ou 2 dias, o ferimento ficou gravemente infectado e inchou até o tamanho de uma bola de golfe, escorrendo pus. Fui a um médico que desinfetou a ferida, pensando que fosse cicatrizar. Ao invés disso, piorou. Eu não conseguia pôr meu pé no chão para andar, então voltei ao médico. Com receio de uma gangrena, ele me internou num hospital. Lá, ele escavou a ferida com uma faca e fez uma limpeza completa. Depois desinfetou e encheu o buraco com gaze. Tudo sem a ajuda de qualquer anestésico. Ele disse que a ferida tinha que ficar aberta para que cicatrizasse. Seus comprimidos analgésicos não me ajudaram em nada. Então me aplicou morfina. Eu estava na cama, com meu marido sentado a meu lado, e foi servida minha refeição da noite. Quando comecei a comer, minha respiração parou de repente, sem qualquer motivo aparente. Comecei a sentir falta de ar e a ficar literalmente asfixiada. Na minha cabeça, eu vi aquelas medonhas mãos satânicas que vieram pegar meu pescoço quando eu era criança pequena. Em pânico, pulei da cama, derrubando a bandeja de comida, tentando desesperadamente respirar. Eu podia sentir que a morte estava se aproximando de mim. Meu marido saiu correndo para pedir ajuda, mas não conseguia encontrar ninguém. Tudo estava acontecendo tão rápido e parecia que não havia nada que nós pudéssemos fazer. Então, quando tudo parecia perdido, comecei de repente a respirar de novo. Foi como se alguém tivesse tirado um tampão do meu esôfago. A enfermeira finalmente chegou correndo. Depois de avaliar a situação, ela explicou que o médico devia ter me dado uma overdose de morfina que meu corpo não podia suportar.
As mãos malignas da morte haviam tentado novamente me pegar, mas Deus tinha outros planos, apesar de eu não estar pronta para eles ainda. No final de nosso período no Sudão, mudamos com nosso filho de 9 meses para a Etiópia para uma nova missão de 5 anos. Lá, meu segundo filho, Fabian, nasceu. Os estrangeiros residentes tinham uma vida confortável, com muitos privilégios. Era coisa normal ter empregados, então achei uma governanta uma boa mulher. Sem trabalhos de casa nem comida para fazer, comecei a pintar. Eu pintava com tinta a óleo sobre tela e, ao final de um ano, fiz uma exposição em um hotel. Eu era boa especialmente com retratos. E ainda tinha bastante tempo livre, então resolvi jogar tênis. No início jogava para me manter ocupada, mas depois se tornou uma paixão, com clubes, torneios e campeonatos. Um dia, uma amiga íntima me mostrou um anúncio do jornal local de Addis Abeba, convidando artistas a participarem de um concurso de retratos. O tema era o imperador etíope Haile Selassie, e o retrato vencedor seria impresso em um novo selo definitivo a ser produzido em 19 denominações e cores. O título completo de Haile Selassie no cargo era Sua Majestade Imperial Haile Selassie I, Leão Conquistador da tribo de Judá, Rei dos Reis, Imperador da Etiópia, eleito de Deus. Esse título reflete as tradições dinásticas etíopes, que sustentam que todos os monarcas devem ter sua linhagem remontando até Menelik I, que, na tradição etíope, era filho do rei Salomão e da rainha Maqueda, imperatriz de Aksum, conhecida na tradição abraâmica como a Rainha de Sabá. O ministro das Telecomunicações convidava os participantes a se inscreverem nas repartições das telecomunicações. Minha amiga queria que eu participasse do concurso, então, no dia seguinte, fui de carro até o edifício das telecomunicações e pedi ao porteiro para me indicar o gabinete do ministro. Ele não entendeu o que eu estava dizendo e olhou para mim sem expressão. Não tive outra escolha senão pegar mesmo o elevador e, com uma opção de 7 andares, escolhi ao acaso o botão para o 3º andar. Um longo corredor se estendia da esquerda para a direita, sem viva alma vista. Apenas dezenas de portas fechadas olhando para mim. Sem ideia de para onde ir, hesitei e decidi então simplesmente tentar qualquer porta. Passei por algumas portas e parei numa delas. Apertei a campainha e, surpreendentemente, acendeu um sinal verde escrito: Entre. Então abri a porta e pus minha cabeça para dentro sem entrar. Vi um homem sentado atrás de uma mesa, sorrindo para mim. Perguntei: Onde é o gabinete do ministro? Aqui mesmo, você veio ao lugar certo. Quase desmaiei. Entre os 7 andares e inumeráveis portas, eu tinha ido direto para a porta certa. Ainda com a minha cabeça colada à porta, disse: Diga-me, se meu desenho for o melhor e o segundo colocado for o de um etíope,
vocês escolheriam o do etíope como vencedor por eu ser uma estrangeira? O ministro foi pego de surpresa com a minha pergunta direta. Claro que não. Minha esposa mesmo é grega. Entre. Respondi-lhe, eu também sou. Ele ficou tão surpreso quanto eu. Fiquei sem palavras. De uma gaveta ele tirou um retrato do imperador, aparentemente o favorito do imperador, apesar de ser em preto e branco. Todas as inscrições serão submetidas a um júri, do qual sou membro, disse. Deu-me algumas instruções sobre o tamanho do desenho que precisavam e depois de lhe agradecer, corri para casa tendo comprado crayons no caminho e comecei a trabalhar imediatamente. Completei o retrato do imperador no fim de semana e o enviei por correio como queriam. Passou-se quase um mês e eu tive um sonho estranho. Em meu sonho, vi o ministro vestido de preto, como um monge junto com outros 7 vestidos de modo semelhante. Estavam andando em fila na beira de uma colina. Ele era o último da fila, e enquanto eu olhava para eles, ele virou a cabeça e me viu. Saiu da fila, veio na minha direção ofegante e disse: Você ganhou, mas tive um enorme trabalho para convencer os membros do júri. Na manhã seguinte, o telefone tocou e era o ministro, que disse exatamente as mesmas palavras que tinha falado no meu sonho. Ele me pediu para ir ao seu gabinete, onde explicou a situação, dizendo: Tive uma tremenda briga com os outros membros do júri porque havíamos dito que qualquer retrato que tivesse um erro seria descartado. Veja, seu retrato era de longe o melhor, mas você não havia desenhado o lenço no bolso dele. E, no lenço, estão bordadas suas iniciais imperiais. Suspirei. Sim, como artista pensei em diminuir o busto, esmaecendo-o, e assim o lenço não ficou muito visível. Mas briguei por você porque era o melhor, e como sou filho ilegítimo de Haile Selassie, e frequentemente vou jantar com ele no palácio, conheço muito bem seu rosto. Então explicou: Nasci no Egito e minha mãe é egípcia. Aparentemente, ele havia dito ao júri: Vejam, nenhum de vocês jamais chegou tão perto de meu pai para ver seu rosto. Digo a vocês que este retrato é o melhor. Então ele me disse para pintar mais uma vez o retrato do imperador, desta vez em óleo sobre tela, e depois solicitar uma audiência para apresentá-lo a ele. Você sabe que ele vai querer conhecê-la, a retratista do seu selo definitivo? Eu? Encontrar-me com o imperador? É tão fácil assim? Sim, peça uma audiência, mas vá agora e desenhe o lenço dele e nos traga de volta seu desenho para o selo. Poucos dias depois, fiz exatamente como o ministro me instruiu. Corrigi o desenho e o enviei a ele. Então comecei a pintar o retrato do imperador em óleo sobre tela. Passada uma semana, escrevi uma carta ao palácio, me apresentando como a artista vencedora do concurso, solicitando uma audiência com Sua Majestade Imperial. Incrivelmente, apenas 2 dias depois, recebi um convite para ir ao palácio imediatamente. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais empolgada ficava, dizendo a mim mesma: Acorde, Vassula! Você tem noção de com quem você vai se encontrar?
você vai se encontrar com um descendente da linhagem do rei Salomão, o leão de Judá. Parti para o palácio, acompanhada de meu marido, para apresentar o retrato à Sua Majestade. Passamos por 4 imponentes portões antes de sermos levados a uma antessala, onde a secretária particular do imperador olhou para o retrato e então me acompanhou à sala de recepção. Era enorme, com móveis em todos os lugares, tantos que eu não percebi imediatamente o imperador, que lá estava de pé em seu uniforme militar. Nesse infindável salão, finalmente ouvi. De repente, as escrituras surgiram ao vivo. Diante de mim estava uma figura de causar admiração, em cujas veias corria o sangue do rei Salomão. Olhando para o imperador, fiquei imaginando se ele teria alguma semelhança com as feições do rei Salomão. Curvei-me ao cumprimentá-lo e então lhe mostrei o retrato. Ele sorriu, parecendo satisfeito ao olhar para o retrato e perguntou em francês: "Quanto tempo você levou para fazê-lo? É lindo." Levei 3 dias para completar o retrato. Só isso. Na realidade, eu havia trabalhado no retrato apenas 1 dia e meio, mas não quis dizer isso, com medo de que ele achasse rápido demais para criar uma pintura de qualquer valor. Seja lá o que estivesse sentindo, parecia satisfeito e se virou para dizer alguma coisa para um guarda-costas de capacete que saiu depressa, retornando rapidamente com uma pequena caixa. O imperador abriu a caixa para mostrar uma medalha de ouro que ele me deu. Era uma medalha de ouro do último imperador Menelik II. Muito feliz, agradeci e a audiência terminou. Antes que eu saísse do gabinete, a secretária me pediu que me virasse para o imperador e me curvasse mais uma vez, porque eu havia virado as costas para ele e isso era contra o protocolo. 3 meses depois, houve uma revolução na Etiópia e o imperador Haile Selassie foi deposto, preso, e correram rumores de que havia sido morto, sem que ninguém soubesse onde foi enterrado. Quanto ao selo, haviam investido tanto dinheiro para imprimi-lo na Suíça, que acabou sendo usado ainda por muitos anos, mesmo depois do desaparecimento do imperador. Alguns anos depois, meu segundo filho, Fabian, nascia em Addis Abeba. Quando ele tinha apenas 2 meses, voltamos para a Suécia. Mal chegamos, meu marido teve que viajar para a África novamente, passando muitas semanas lá. Foram longas semanas para mim. Eu não tinha amigos na Suécia e comecei a lutar com problemas nas costas, sem falar que tive que lidar com os desafios de criar sozinha um bebê e uma criança pequena. Como era de se esperar, meu casamento também começou a passar por momentos difíceis e meu marido e eu começamos a ficar muito distantes um do outro. Logo que comecei a sentir que tudo isso era demais para mim, meu marido teve a oferta de um posto de longa duração em Moçambique. Isso me pareceu maravilhoso. Então nos vimos de novo empacotando nossas coisas, prontos para nos mudarmos. Posso imaginar Deus olhando todos esses acontecimentos em minha vida, observando amorosamente minhas tentativas de viver uma vida normal.
mas a vida normal é cheia de anormalidades. E quando lidamos com elas sem a ajuda de Deus, logo nossas vidas desmoronam. As coisas não melhoraram em Moçambique. Meu casamento estava se desfazendo e eu parecia impotente para refazê-lo. De alguma forma, ele e eu não podíamos ser tudo um para o outro e não estávamos dispostos a consertar isso. Então, depois de muitas brigas, chegamos finalmente à triste e difícil decisão de nos separarmos. Para o bem das crianças, concordamos em continuarmos amigos depois do divórcio, mas mesmo assim foi traumático para todos nós. Foi o meu primeiro grande fracasso na vida. Senti que eu tinha perdido o rumo e minha dignidade. Todos os meus sonhos, premonições e ligações com o sobrenatural pareciam não acrescentar nada. Eu era apenas uma pessoa como outra qualquer, lutando pela vida. E estava fazendo isso sem a ajuda de Deus. Chegou o tempo, finalmente, de meu ex-marido voltar para a Suécia. E como meu filho Ian estava em idade escolar, pareceu sensato que eles fossem juntos. Lá ele poderia seguir seus estudos com o pai a seu lado. Tenho certeza de que Ian sofreu por ter sido tirado de sua mãe e de seu irmão mais novo, Fabian. Para mim, foi o período mais difícil de minha vida. Encontrávamos-nos sempre que possível, mas os irmãos ficaram separados e eu sentia muita saudade de meu primeiro filho. Uma família deve ser um todo, deve ser unida e solidária. O rompimento dessa unidade destrói emocionalmente todos os seus membros. Mas de uma forma ou de outra, sobrevivemos e a vida continuou. Mais tarde, conheci outro sueco chamado Per Hiden. Era um homem gentil e, apesar das feridas que eu ainda carregava do meu primeiro casamento, senti que podia confiar nele. Também sabia que era importante para meu filho mais novo, Fabian, ter um pai em casa para ajudar a criá-lo. Eu estava mais velha e mais madura agora, e acreditava que podia fazer o casamento funcionar uma segunda vez. Assim, Per e eu nos casamos. O trabalho de Per também nos levava a países em desenvolvimento e logo nos mudamos para Moçambique, onde já havia morado antes, e 2 anos depois nos mudamos para Lesoto. Uma indicação para esse país era classificada como um posto com dificuldades, apesar de nossa vida diária não ter sido tão difícil. Durante nossa estada lá, nos vimos em meio a algo extraordinário. O apartheid, em 1982, estava no seu auge. Uma noite, fomos acordados pelo tremendo barulho de tanques passando, metralhadoras disparando e granadas explodindo. Foi horrível. Per gritava para que continuássemos deitados em nossas camas e não nos levantássemos, porque lá fora havia balas voando por toda parte. Nosso bangalô de estanho teria se tornado uma peneira se as balas tivessem vindo em nossa direção. A violência, por fim, acabou, mas o que deixou em seu rastro foi horrendo. As tropas sul-africanas haviam massacrado pessoas em todos os lugares.
Até mesmo mulheres e crianças inocentes, suplicando por suas vidas, foram impiedosamente baleadas a sangue frio. As tensões raciais no país pioraram e o crime proliferou. A pobreza generalizada e o ódio tomaram conta da nação, e parecia que para todo lugar que olhássemos, multiplicavam-se os criminosos. Era uma anarquia. Os assaltantes chegavam às casas das pessoas de noite, armados com pedras e machadinhas. Se as pessoas não cooperassem e entregassem seus bens, eram atacadas. Todos os nossos amigos estavam se armando, e até mesmo Pir e eu decidimos manter uma barra de ferro perto da cama e compramos uma pistola de plástico que atirava um líquido que cegaria temporariamente qualquer intruso. Ironicamente, durante as horas do dia, as coisas pareciam relativamente normais. Eu ainda ia ao clube jogar tênis, ia fazer compras e me reunia com amigos. Mas à noite, todo mundo tinha medo de ir para a cama, esperando o pior. Uma noite acordei e não conseguia mais pegar no sono. Volta e meia, assim que eu estava prestes a cochilar, uma mão invisível me sacudia, mantendo-me acordada. Por volta de 1h da manhã, quando eu já estava quase dormindo, comecei a ouvir um estalo, a intervalos regulares. Na minha mente, tive uma visão das mãos de um assaltante segurando um grande alicate, cortando a tela de mosquito próxima à porta da frente, de modo a alcançar a fechadura e abrir a porta. Imediatamente fiquei desperta e estava pronta para pular da cama quando escutei claramente uma voz, em algum lugar dentro de mim, me dizendo para ficar na cama e esperar. "Não se levante ainda", disse a voz. E novamente, quando me mexi, ela disse: "Ainda não, espere". Obedeci à voz. Era poderosa em seu comando, mas gentil. Nem por um momento pensei em desobedecer. Ela me tranquilizava repetidas vezes, dizendo-me para esperar, e logo perdi a noção de tempo. Então, de repente, em tom de urgência, a voz ordenou que eu me levantasse. Obedeci e fui rapidamente para a parte de trás da casa para ter uma visão da porta da cozinha. Não vi nada de errado. Voltei silenciosamente para nosso quarto e lentamente puxei a cortina para trás. E ali, bem na minha frente, havia um homem de pé do lado de fora de nossa casa, enquanto seu cúmplice tentava abrir a porta para entrar. Meu marido e os meninos estavam em sono profundo. Que cavalheiros estes, hein? Eles não escutaram nada, nem nosso cachorro. Mas quando vi os homens do lado de fora da janela, gritei a plenos pulmões: "Pir, tem alguém lá fora!" Meu grito acordou Pir, mas o mais importante, quase mata de susto o intruso. Ele se arrepiou de medo. Então, ele e seu amigo fugiram, pulando a cerca como coelhos para o quintal do vizinho. Na época, eu não tinha a menor ideia de quem era a voz que me levou a gritar no momento exato em que o assaltante estava do lado de fora da minha janela. Nem imaginava que, anos mais tarde, eu viria a conhecer aquela voz na longínqua Bangladesh. Mas Deus, mais uma vez, esteve me protegendo e logo eu iria descobrir por quê.
Você acabou de ouvir o podcast O Céu Existe, mas o Inferno Também. Junte-se a nós amanhã para um novo episódio.